Hello there everyone. Eu tinha comentado num vídeo que eu fiz aqui na quinta-feira que eu ia responder a segunda pergunta que eu tinha deixado num dos stories aqui do meu Instagram. E a primeira pergunta que eu respondi foi sobre o pensar em inglês. Então vocês podem depois procurar nesse vídeo, tanto aqui no Insta, quanto no Face, quanto no YouTube. Eu deixei os vídeos lá para responder essa pergunta. E a pergunta de hoje que eu tenho para responder aqui é se nós podemos traduzir ao aprender inglês. Sabe aquela aula que muitas vezes ela é feita com o professor falando em português, mas ensinando inglês? Ou às vezes o professor ele fala 50% inglês, 50% português? Né? Será que você, enquanto aluno, você pode traduzir? Será que você, enquanto aluno, você pode usar um dicionário ali do seu lado para te ajudar? Bom, de cara, eu já vou responder que a resposta é sim. Sim, você pode. O que muitas vezes não se explica é que a gente não vai fazer isso para sempre. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, dos cursos que eu ministro, quando o aluno ele começa o inglês, ele não tem nenhuma noção, nenhum histórico de aprendizado de inglês, obviamente a aula ela é feita dessa forma. É assim que eu ministro as minhas aulas. Por quê? Eu tenho uma experiência de uma aula que eu dei uma vez, num local onde alguém decidiu que as aulas não seriam mais ser feitas em português e inglês, seriam só feitas em inglês, seriam apenas feitas em inglês. E eu me lembro que na época eu tinha que explicar para uma pessoa, para uma jovem, a palavra vida, que em inglês é life. Bom, eu fiquei mais ou menos uns 15 minutos ou 20 minutos, eu tentei definir a palavra life em inglês, eu tentei desenhei uma pessoa viva, desenhei alguém que tinha morrido, fiz ilustrações, eu cheguei a me fingir de morto no chão, eu já fiz isso, para tentar explicar a palavra life para ela. Todos os alunos tinham aprendido, mas na época criou-se uma espécie de lei marcial que não podia ser falado português, perdão, mesmo para alunos iniciantes. Bom, e no final eu falei, bom, isso não faz sentido, não tem coerência, não tem nexo. E eu expliquei para ela, eu falei, olha, a palavra life significa vida. E aí eu ouvi da aluna, né, uma coisa que ela, para mim foi a coisa mais lógica que ela falou. Ela falou, puxa, mas uma coisa tão simples, por que você não me falou lá atrás? Então o que eu aprendi com isso? Né? Para nunca mais errar. Percebi que nesse primeiro momento, nessas primeiras aulas, isso vai só detrair de um curso, isso vai detrair do aprendizado do aluno. E é interessante que com o passar do tempo o pessoal acabou entendendo, percebendo que isso realmente era algo plausível. Depois, talvez, do primeiro livro, ou até a metade do primeiro livro, você ia fazer o uso do português, depois você ia se empenhar em falar só inglês com o aluno, até porque o aluno precisa aprender, ele precisa se expor à língua inglesa. Eu até falei isso no vídeo anterior a esse. Então o que nós entendemos? Que esse processo de tradução, às vezes você... André, o que é isso? André, o que é aquilo? Né? Quando você pergunta para o seu teacher, é importante, porque são as primeiras palavras, né, que o aluno está aprendendo, ele precisa desse processo, ele precisa dessa ajuda. Lendo outro dia, num site que eu gosto por demais, o nome do site é English Experts. Eu já sigo há bastante tempo esse website, porque assim, tem muitas definições interessantes, recomendo para vocês. Lendo lá um assunto sobre essa questão de se traduzir ao dar as primeiras aulas, né? Traduzir no sentido de usar o português, uma pessoa lá num fórum, eu não vou me lembrar o nome, mas é fácil de encontrar, a pessoa comentou o seguinte, olha, seria mais ou menos o mesmo que uma mãe, ela dizer para um filho o seguinte, olha filho, você está aprendendo a andar, imagine um bebê, né, uma criancinha que está aprendendo a andar, aí você fala para ela, olha, quando eu aprendi a andar, eu ia escorando na cadeira, no sofá, na cama, e eu aprendi a andar. Mas agora você não vai mais fazer isso. Agora você não se escora mais, porque é o melhor jeito de você aprender a andar. Como que vocês acham que aquela criança vai se sentir? Como que vocês acham que vai ficar o joelho, as mãos, né?
o rosto da criança de quantas vezes ela vai cair, quantos problemas ela vai ter. Por quê? Porque alguém, num dado momento, decidiu que agora, não, nós não vamos mais usar o português. Isso já fazendo analogia com a sala de aula. Imagine a mãe, né? Ela decidiu que agora não, o meu filho agora ele vai aprender a andar sem encostar a mão em nada. Ela está treinando ele para ser um acrobata. Uma pessoa que vai atravessar de um prédio para outro numa corda bamba com uma vara na mão. Então é isso que essa mãe decidiu. Bom, é a mesma coisa que quando um professor, uma escola, uma instituição, ela decide que ela vai agora ministrar suas aulas totalmente em inglês. Agora olha que interessante, muitas vezes o argumento é: ah, mas se você for fazer um curso de inglês nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Nova Zelândia, na Austrália, os cursos serão ministrados apenas em inglês. Sim, eles são, porque são aulas multiculturais. Você tem numa mesma sala um brasileiro, um chileno, um chinês, um tailandês, um árabe. Imagine se o professor for trabalhar a língua de um único aluno. Bom, todos os demais vão sofrer com isso. Então o ponto é que essas aulas são ministradas dessa forma em inglês, primeiro porque é um curso de inglês, segundo porque são turmas multiculturais. Eu tenho essa experiência de 2 turmas multiculturais. Na época nós recebemos alunos, numa instituição que eu trabalhei, recebemos alunos de vários países diferentes. Eu cheguei a ter numa sala, se não falha a memória, 12 nacionalidades diferentes. Primeiro que não tinha como eu dar aula só em português, porque eles não falavam português. Um ou outro talvez falava alguma coisa. Mas no geral, o que acontecia era que a aula tinha que ser ministrada em inglês, mas qual que era o meu objetivo? Ensinar português para eles. Uma aula ali para a gente poder até se entender, se comunicar, e nesse meio tempo o português ele ser inserido ali nas aulas. Então não faz sentido. É claro que ali, por exemplo, boa parte da aula eu trabalhava em português com os alunos, até porque, por ser uma turma multicultural, eu tinha que ministrar o português e aí uns tinham mais facilidade, outros levavam mais tempo. Mas para eu me comunicar com eles, qual era a língua que eu usava? Era o inglês. Às vezes ia explicar um conceito em português, e eu tinha que usar a língua inglesa para fazer isso, porque todos tinham conhecimento de inglês. Então o ponto é esse, não é que você não pode traduzir, não é que você não possa usar o português para o seu aprendizado, principalmente se você é um aluno básico que está iniciando. Você só não vai fazer isso para sempre, até porque você aprende inglês para poder falar inglês, para que você possa, no futuro próximo, não depender de um dicionário, não depender de um amigo que fala inglês, não depender de um intérprete. Então esse é o ponto. Posso traduzir nas aulas iniciais? É claro que eu posso. Posso usar um pouco de português para ajudar os meus alunos? É claro que eu posso. Se uma pessoa ela decide fazer isso, né, um professor, uma instituição, uma escola, enfim, um treinador, um instrutor, tudo bem, eu acho que é o direito de cada um ministrar as suas próprias aulas do jeito que ele entende que é melhor. Mas particularmente é isso que eu tenho para colocar para vocês. É uma coisa que talvez não vai avançar o necessário. Seria aquele termo que nós usamos em português, malhar ferro frio. Certo? Para não alongar o vídeo, eu encerro essa explicação aqui. Que você pode fazer a tradução, pode fazer o português, só não faça para sempre, mas no começo ajuda bastante. Tá bom? Obrigado pela audiência, pela atenção que você deu para esse vídeo. Muito obrigado mesmo. E faz aquele processo, já curte o vídeo, salva, encaminha para alguém, se inscreve no YouTube, me segue aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Tá bom? Obrigado, ótimo fim de semana para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço.